bi de dívidas a serem pagas até o ano que vem, que são as dívidas chamadas dívidas de curto prazo. Vão conseguir pagar? Alguém aí acha que vai conseguir pagar? Não, irmão. O Atlético Não. que vencem até o ano que vem, 2026. 2026. Dívidas de curto prazo, 1,1 bi. Que o Atlético explique. Ele precisa explicar. A dívida total, como o Thiago bem colocou, é 1,8 bi. Mas as de tiro curto prazo é 1,1. Atlético, explique, chame a imprensa e dê detalhes sobre isso, porque a situação tá ficando só em cima de você. E tá aí, ó. Vice-presidente do Cuiabá bateu um papo com a gente. E é um buraco que nunca se fecha, né? O Atlético, por vezes, vem a público dizer que é necessário vender um jogador com a capacidade do Alisson, ou Elton Novaes. Um jogador que talvez alguns anos, dentro de pouco tempo, dentro até talvez de 6 meses, pudesse valer bem mais do que foi vendido. Já foi a situação da venda da parte no shopping, já foi a situação do aporte e, na verdade, a gente não vê de uma maneira prática e objetiva uma solução do Atlético para o torcedor atleticano ter o entendimento do que vai ser o clube nos próximos anos. O planejamento da redução das dívidas prevista para o ano que vem. Gente, coloca uma coisa nas suas cabeças. Bane essa palavra planejamento, não existe na entidade Clube Atlético Mineiro. Eles não, lá dentro não tem isso. Planejamento é a última coisa para eles. É a última. Já foi novamente reagendada para frente, mas qual o plano o Atlético vai seguir? E o que eu acho mais grave, sabe o quê? Eu sou capaz de apostar com todos os amigos que mais tarde, ao invés de termos alguém falando a respeito da situação toda exposta pelo Cuiabá e que circula no Brasil de outros clubes, nós teremos a famigerada nota. O Atlético talvez vindo a público tentar de alguma forma esclarecer como inverdades tudo aquilo que acabou de ser dito aqui há pouco agora no Provavelmente o quê? Então, assim, ele dá 1h40 da tarde, né? ele pode estar batendo essa nota já. Assim, por que o senhor Rubens Menin não fala? Por que o senhor Rafael Menin não fala? Por que esses caras não vêm a público para te falar alguma coisa? Por que o Muzi adiou? Exato, que a gente tem que colocar... atendendo o pedido de alguém. A gente tem... eu não sei se ele... Bruno Muzi, eu acho que ele tem autonomia o suficiente para... Acho que ele deve ter atendido o pedido de alguém. E assim, olha, é um termo até pesado, Será? mas os caras não podem se acovardar nesse momento. Porque o torcedor quer explicações. Por que as promessas feitas lá atrás não estão sendo cumpridas? Por que o Atlético não consegue contratar 4, 5 rookies por temporada? Por que o time não consegue isso é mentira, entregar cara. O que foi prometido lá atrás? Ô, doidão, deixa eu falar com você. Eu não sei nada de futebol, mas tem coisa que é óbvio. Se o time não tá dando conta de pagar o salário do que eles fizeram, é aquilo, você faz a dívida muito maior do que você pode, do que você recebe. Você recebe um salário mínimo por mês. Sua dívida de 3 salários mínimos, essa conta não vai fechar, parceiro, nunca. Não dá. Não dá. Não existe isso, vou tirar daqui e colocar ali. Isso é só conto do vigário. Na vida real isso não funciona. O tirar daqui e colocar ali não dá certo. Não dá certo. Tem que colocar isso como a vida real. Eu bato muito nessa tecla, cara. Tem que ser como a vida real. O futebol não pode ser uma coisa tão fora da realidade porque não tem condições. Você vê que o jogador, já começa pelos jogadores. Não tem força. Machuca fácil, é tudo de vidro. Que super é? Super vidro? Super DM? É isso que é jogador? Jogador que joga 4 partidas já tá falando que tá cansado? É isso? É porque a viagem, a porra toda que eles colocam na nossa cabeça? Não é isso tudo o tempo inteiro? Que soca na goela abaixo da gente? O Atlético não se tornou a potência que eles prometeram que se Que tornaria. potência, cara? Não é a gente que tá criando, não. A gente não tá criando nada. Nós nunca criamos nada. Só estamos... acreditaram numa babaquice, numa idiotice. É isso. Por eles. E aí vem aqui a público, numa emissora de Belo Horizonte, o vice-presidente do Cuiabá dá um tapa no Atlético com todos os dedos abertos. Porque as pessoas, pra mim, lá dentro do Atlético não estão se importando, Thiago. É só a gente pegar e ver o tempo que eles não fazem contato. Nessas horas eu fico com pena. Falta umbritude. Falando sério, o torcedor quem que é o... aí e ele se envergonha com isso tudo. E quem tá lá dentro não se envergonha. Claramente não se envergonha. Toca o dane-se. Então, Tia, é isso que a gente tá vendo do chat.
É isso que a gente está vendo no chat. E assim, eu vejo eu estou lendo muitas mensagens aqui de torcedores atleticanos contrariados com essa situação do Atlético. Mas também tem a outra parte, que pega e fala assim, mas o Atlético também tem que receber de outros clubes. Não importa. O Atlético está devendo, ponto. O que você tem que receber aí é outra história. O Atlético, nessas horas, ele tem que se manifestar. E é por isso que a entrevista do Bruno Musi na semana passada se fazia tão necessária. Porque, Muito. Você quer saber do balanço? Não. Não. Quero saber, dane-se o balanço. Quero saber do que o Atlético vai fazer. Faz um negocinho assim com balanço e joga fora. Você achou que eu ia falar coisa? Eu pensei. Então, faz isso aqui com balanço, enrola ele inteiro e joga fora, no lixo. Porque... Não tem problema nenhum. Agora, vá e comente o porquê dos calotes incessantes do Atlético em outras instituições. Porque do calote, uma coisa o nome muito é importante, isso que o Elton falou, que é o Cuiabá não ficou devendo o resto da turma. Porque o Cuiabá podia fazer igual os outros clubes brasileiros e ficar devendo. Não, Efeito e cascata. Isso é uma parte importante. Uma parte importante que ele falou, a gente nem sabia do transferban porque mandaram pro e-mail que não existe. Eles ficaram sabendo pela federação, foram lá e já quitaram. Isso, e eles não receberam de ninguém, mas quitaram. Percebeu o valor? De 600, Abaixo, né? 600 mil dólares que passou e eles resolveram com 1 milhão. Mas olha o tanto que faz falta esse valor para um time igual o Cuiabá e o Atlético devendo 5 milhões para eles. Quando o clube era associativo e não cumpria com as obrigações, a gente vinha para cá e cobrava de quem? Do presidente. Isso. Né? Sim. Dos presidentes, não é isso? Ou por vezes dos conselhos inoperantes, dos conselhos fiscais que não fiscalizavam e tal. Então a gente cobrava do presidente. Eu me lembro bem, e muito bem, que o Calil foi espancado nos microfones porque era irresponsável, porque era a farra do boi, etc. Teve etc, isso, e tal. Eu teve não isso, aqui, verdade. Nem tenho procuração e nem pretendo Verdade. ficar levantando bandeira pro Calil e defendendo. Eu tô dizendo nem só lembrava de disso, que cara. quando ele era o dirigente e os problemas aconteceram, ele tomou porrada. Quando era Afonso Paulino, Paulo Cury, Nélio Brant. Nepomuceno, Nélio Brant, Sérgio Sete Câmara, era porrada nos caras. Então agora, diante de tudo isso que nós estamos assistindo, o Dresch vem aqui, fala conosco, aí depois que o Dresch falou isso, já chegou, já rodou geral, aí já tem gente do Corinthians querendo falar com a gente, já tem gente do Coritiba querendo falar com a gente, já tem gente do Botafogo. Então quer dizer, nós vamos cobrar de quem? O clube hoje tem dono. O clube tem dono. Se amanhã o Cruzeiro começa a degringolar, é pau no Pedrinho. Exatamente. É pau no Não, Pedro lá vocês Júnior. vão bater. Porque No eles daqui- são donos do clube. Não bate no Menin, porque eu acho que o Menin deve ser dono de tudo em Belo Horizonte, cara. O cara é dono da porra inteira. Como é que vai cobrar? Quem que vai cobrar? A Itatiaia? Vai cobrar? Vocês acham mesmo que elas vão ter coragem de cobrar alguma coisa? Me responde aí. Acha mesmo? Quem mais? A CNN? Vai cobrar? Restou vocês aí, ó. Mas ninguém, irmão. Então vocês querem que te cobre de E o quê? eixo? Ou então vocês querem um afago. Não, tem um monte de gente pra afagar. A gente não vai afagar, porque uma das grandes vergonhas que eu tenho, como profissional de microfone, foi ter tratado o período de Itaíri, de... Como é que chamava o presidente lá? Wagner Pires. Wagner Pires. Baranga. Aquele período lá, eu ter tratado com normalidade. Eu entrevistando o Itaí, dando risadinha de respostas dele. É o grande arrependimento que eu tenho como comunicador. E eu não pretendo repetir isso de novo. Eu não tenho problema, eu fui empregado dos caras. Os caras nunca faltaram com nenhuma obrigação comigo. Por que no clube pode? Por que o Atlético está sendo tratado desse jeito? Pra onde esses caras querem levar o Atlético? Eu tô curioso pra saber. Por que essa dívida só aumenta num ano? Juros bancários, paga a porra dos juros, Ninguém cara. sabia, ninguém tem experiência Peraí. com bancos, né? começaram Não tem, agora. dos mandatários do Atlético, Começaram agora. ninguém. Não. Pelo amor de Deus. Eu só quero dizer que tão importante no nosso futebol. Sabe nada. Agora já Tão foi, né? importante no nosso futebol. Agora Eu tô já foi. vendo muita questão do fair play financeiro. É importante saber a origem do dinheiro, mas uma coisa em definitivo que tem que acabar no nosso futebol é esse tipo de situação que tá passando o Cuiabá, envolvendo qualquer clube, envolvendo o Atlético, envolvendo o Corinthians, amanhã se envolver o Cruzeiro, como você disse muito bem, HG. Eu acho que tão importante quanto saber
a origem do dinheiro que está sendo investido no futebol brasileiro é se certificar que todos os compromissos estão sendo cumpridos, porque você prejudica demais instituições que andam com mais dificuldade, que andam com menos recursos, como é o caso do Cuiabá e do Juventude. É lamentável que isso tudo esteja acontecendo e a gente vai estar aqui sempre para cobrar, né? Independente que tenha talvez até uma parte da torcida que entenda, a gente tem que lembrar outra coisa que precisa de ficar institucionalizada no país. O presidente acabou de falar a respeito do Cuiabá sendo prejudicado. Em 2020 também, quando o Cruzeiro corretamente não cumpriu com aquilo que deveria ter cumprido, ele sofreu um transfer ban e iniciou a Série B com menos 6 pontos. Eu acho que tá na hora, né? Infelizmente eu não acredito em mudança na CBF agora, mas como que é essa questão? Vai mudar, não, alguns clubes são punidos e outros não. Eu acho que tá na hora... O Cruzeiro eu acho que era internacional, não, Valdir? Era do Edenilson. Jogou 8 partidas. Jogava no Al-Ahly. Sim, que passou pelo Arsenal também. Eu lamento, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. A CBF não tenha esse tipo de punição. Cara, o Atlético tá aí há quanto tempo já que tem essa dívida do Davis? Já tem um ano já? Vai fazer um ano. Vai completar um ano. Vai completar um ano. Eu proponho a todos aqui que no dia que completar um ano a gente cante um parabéns. Um bolo, parabéns. A gente traz um bolo e canta parabéns. O Atlético está se tornando o Calote Atlético Mineiro. Deixou de ser o Clube Atlético Mineiro para virar o Calote Atlético Mineiro. E vai contra uma fala do Rubens Menin, né? Uma das primeiras falas da importância de se manter o nome do clube viável. A gente tá vendo o que estão deixando fazer com o nome do Atlético. Eu acho que mais grave, só para finalizar, Elton, mais grave do que o Atlético não entregar os 3, 4 Hulks, isso foi uma ilusão. Eu acho que foi um discurso no momento em que as pessoas estavam banhadas do máximo do egocentrismo e também da arrogância quando disseram isso ao microfone e nem sabiam do que se tratava do negócio de futebol. Eu acho que muito mais grave para o torcedor atleticano do que não ter acontecido os 3, 4 Hulks por temporada é o fato de não conseguir manter o time saudável minimamente, com salários atrasados, com prêmios atrasados. Poderia não trazer 3, 4 Hulks e vindo aos microfones falar, gente, precisamos recalcular a rota para o clube se manter saudável. A gente precisa puxar o freio depois de 2 anos de tantos investimentos, 21 e 22. 23, vamos puxar o freio de mão, 23 e 24, para em 25 voltar de novo. Não, você não consegue ampliar aquilo que você falou no seu discurso que conseguiria fazer e não consegue manter a estrutura que você mesmo criou. Mas peraí, isso na fala foi tentado ser feito. O que foi que o Atlético fez? Falando que o ano de 2024... Mas seria... quem falava isso era o Rodrigo. Então, Thiago, mas fazia parte, ele estava na gestão. Ele estava na gestão. Ele estava na gestão. Não é um discurso aberto. Não chegou a falar. Falou aberto? Ele falou pra nós aqui. Falou sentado do meu lado. Falou sentado do meu lado. Falou sentado do meu lado. O ano de 22 e 23 seria de investimentos, para 24 não ter alto investimento e 25 voltar a fazer os grandes investimentos. Meteu isso pés pelas mãos, né? Não aconteceu. O Atlético hoje, o grande problema é o negócio das mentiras. É a quantidade de mentira. Quando pega e fala tudo isso que o Valu falou, a respeito de cada um dos proprietários, dos donos, é a quantidade de mentira acumulada que vai fazendo essa gestão e chega a esse ponto. E o que me assusta é, às vezes, as pessoas pegarem e tentar colocar para si. Se isso estivesse acontecendo com você, pessoa, com o seu CPF. E uma outra coisa que a gente tem que bater na tecla. A janela está chegando aí. A janela está batendo na porta do Atlético. O Atlético precisa de reforços. Ontem citamos aqui que o Atlético tem ideia de buscar 3 jogadores. Um 5, no mínimo, um 8 e um 10. Isso. Agora eu te pergunto, com a quantidade de débitos que o Atlético tem feito, criado débitos e não ter contemplado, pagado, ter sido correto com isso, qual clube no continente vai abrir as portas para o Atlético para fazer uma negociação? Aí você está sendo inocente. Vão seguir fazendo a mesma tranqueira. Vão seguir. Isso daí não vai mudar nada. Os grandão vão seguir fazendo a mesma coisa e os pequenos têm que vender. Porque não tem regra, não tem lei. É simples. É simples. Esquece isso, cara. Essa parte de meu nome, isso é nosso, irmão. É nós. Somos cidadãos normais, pobres ali, o pessoal que paga. Esses caras estão, portando com isso, se o nome vai
sujar, não tá nem aí, irmão. Não tá nem aí. Esse é o ponto, como cara. Como o Cuiabá fez, como o Corinthians fez, como o Thiago Curitiba falou fez. das garantias que existem, né, Thiago? Os clubes costumam fazer dessa forma. O que acontece? Mas aí você acaba ferrando o clube que vai receber. Sim, óbvio. Porque quando alguém Mas parcela... qual garantia que o Atlético hoje pode dar? Hoje, qual garantia? Hoje eu não acreditaria em nenhum. Então, gente, é isso, Mas Everton, que eu tô Mas a questão da falando. garantia é basicamente a seguinte. Eu vou comprar de você, Elton. É igual você vai comprar um AP. Tô comprando um AP na sua mão, tá? Uhum. Eu vou financiar com o banco. Você vai receber o valor integral. Tá. Então o que os clubes fazem? Eu tenho aqui um documento mostrando que o Atlético tem que me pagar 5 milhões pelo Davidson. Me adianta 4 milhões e as parcelas do Atlético entram para que eu te pague. O normal é que os clubes façam isso. Uhum. Por exemplo, o Atlético fez isso no caso do Júnior Alonso em relação à venda para o Krasnodar. Porque não tinha uma certeza de que o Atlético receberia por causa da situação envolvendo a guerra na Ucrânia e Sim. Rússia. Então, naquele momento, o Atlético fez isso. Eu lembro que o Rodrigo Caetano explicou isso pra gente. Que o Atlético teve que adiantar essa grana para ter uma segurança de que ele receberia. O Atlético agiu rápido aqui depois da entrevista, Então- perdão, Perdão. e emitiu uma nota agora Ah! na imprensa. hein? Foi Nós rápido, temos pô! disputa por Cuiabá e Atlético perante a CNRD da CBF, envolvendo a cessão do atleta Davidson. O Atlético procurou a diretoria do referido clube logo após o vencimento da segunda parcela Mentira, cara, eles contratual, falaram que com o não. objetivo de cumprimento da obrigação. Mentira, tendo a composição mentira, ninguém vai sido acreditar em você. categoricamente recusada pelo Cuiabá, que optou pelo litígio no lugar da conciliação. Dessa maneira, o Atlético exerce o seu direito de defesa na forma legal e regulamentar, inclusive porque o Cuiabá promove patifaria, cobrança de rapaz. valores indevidos. O Atlético considera imprópria qualquer medida que possa vir a ser adotada pelo Cuiabá relativa ao atleta Davidson fora do âmbito da CNRD. Foram eleitos pelas partes para discussão sobre o caso. O Atlético reitera seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações Oi? e aguarda com Você até serenidade a deliberação da CNRD, embora lamente a postura constante adotada pelo Cuiabá, que não contribui para o diálogo entre as A postura Aí, lamentável. aí é sacanagem, o vitimismo, né? O vitimismo. É isso aí, Atlético. Parabéns, tá certo. E vem cá. Isso aí, o rapaziada, que o gosta do Dresch calote, falou a então respeito desse torce aí, contrato vamos da segunda torcer pra esse parcela. time aí. E ele explicou. para ele responder essa nota aqui. E ele explicou, ele explicou toda ela. Explica de Ele- novo. ele já tinha Peraí, explicado. o Drescher falou sobre esse contato que foi feito e falou que não tinha como. Não, então, ele pô, deixa claro que o negócio é o seguinte: a partir do momento que você Atrasasse a primeira, acabou. você tem a obrigação Exato, ele falou, não tinha que é o como, contrato tá no de papel, no papel, de pô. pagar todos os valores remanescentes, todos os valores vincendos. Novamente, o tudo Atlético que contando uma faltar, mentira através você da tem a nota. obrigação de pagar. Gente, E aí, por que ele acionou a CNRD? Para receber esses valores que seriam, Perfeito. que venceriam Exato. posteriormente. Exato. Pelo amor de E Deus. os valores é um Nossa, montante. que É um vergonha, montante que já tinha Atlético. sido acordado. Todos os contratos. Todos. Sim, Todos. só uma pequena observação, né, jurídica sobre Para isso. quem não sabe, o Bruno Amorelli, nosso produtor, É formado advogado. em Direito. Todo MacGyver. contrato prevê, né, que depois do vencimento, às vezes de uma, às vezes de 2 ou 3 parcelas, tem o vencimento antecipado da dívida, né, que é o vencimento Isso. de todas as parcelas. E uma coisa que me chamou a atenção na nota do Atlético é que o Cuiabá está tomando medidas fora da CNRD que ele não deveria tomar ou não poderia tomar. Só que o Cuiabá está agindo naquilo que a gente chama de exercício regular de direito. Ele tem um direito creditório. O Atlético não quer pagar. A questão da dívida em si está lá na CNRD. Mas ele está tomando outras ações que podem gerar um certo incômodo no Atlético para que o Atlético pague. Vai dar alguma coisa essa reclamação do Banco Central? Não vai, porque o Menin vai mostrar que ele não está insolvente, que o banco tem ainda capacidade. Mas vai dar uma dor de cabeça para ele. Isso aí vai esquentar Só a uma cabeça coisa, dele. sabe onde E ele o vai nosso... querer resolver isso rápido para Sabe ficar onde o livre nosso disso. ouvinte Tô pode vendo, encontrar? beleza. Sabe onde o nosso ouvinte pode encontrar contratos que dizem exatamente o que diz o contrato de Atlético e Cuiabá? Num contrato de financiamento, quando você faz uma compra de um carro num banco. É só ler. Você vai comprar o carro, se você atrasam algumas parcelas, você vai ter que pagar o valor completo. Isso. Cara, é muito simples. É básico. E assim, o Atlético sabia disso. O Atlético tem consciência disso.
O Atlético tem total consciência disso. Agora, o que tá falando uma aqui parte não da tem nota que é um escape, sacanagem, pô. que é o Atlético reitera seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações. Que Isso é uma torta na cara do torcedor, tá? É, irmão, uma isso torta é na um cara do tapa na torcedor. cara, é Cumprimento um de obrigações. tapa na O cara Atlético na não tem nossa compromisso cara com que porcaria veste essa nenhuma. camisa O Atlético aqui, não ó. tem compromisso com ninguém. Isso daqui, O Atlético tem rapaz. compromisso nem com os jogadores do elenco, que não tá pagando premiação do Campeonato Mineiro. Qual que é o compromisso que o Atlético tem hoje com o cumprimento das obrigações dele? Nenhum. A parada é o seguinte, tá sai tudo quanto é notícia, Forbes, a porra toda, que o Menin é o bilionário, não sei o quê. É isso, irmão. Ele tá fazendo, é isso. O lance dele ter o Atlético é pra ele se promover, ele, suas empresas, suas famílias e os 4 que estão com eles ali, irmão. É isso. Nada vai tirar da minha cabeça que não é isso. Gestão do Atlético, e leia-se, Rubens e Rafael Menin, que são os principais responsáveis hoje pela gestão do Atlético. Ela é horrorosa, ela é incompetente. A gente assiste a uma gestão incompetente à frente do Atlético. E distribuíram cargos para outros incompetentes. E tem lá o Bruno Musi, tem lá o Vitor, um bando de incompetentes gerindo um dos maiores do clubes Vitor do nem país. falo mais nada, irmão. Lamentável. O Vitor pra mim é... A entrevista, daqui a pouco tá a gente fora do vai baralho, expor os trechos da entrevista com o Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá. E possivelmente ele deve querer responder, e o espaço está aberto aqui para o Atlético, nos donos da bola, dentro de instantes, a partir de 1h na tela da Band, ao Dresch e a quem quiser se manifestar, do Corinthians, do Coritiba. E a gente está falando aqui de alguns clubes, então essa nota, e principalmente esse último parágrafo da nota, não faz o menor sentido diante de tudo isso que a gente está vendo. Agora, se apoiar em dívidas de outros clubes para justificar a dívida do Atlético, que hoje é uma SAF, Faz sentido, fica realmente, um contrassenso essa nota. Eu entendo que é o trabalho da assessoria de comunicação, mas tem coisa que, sinceramente, que não dá para fazer. Essa nota, eu achei que ela pode até, eu acho que ela é inoportuna, mas é pro forma. Mas é inoportuna, porque ela não diz verdades. Isso é o grande problema, isso aqui engana, inclusive, o torcedor que está do outro lado. Vamos para o intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta. Beleza, pessoal. Esse daí foi o corte aí dos donos da bola. Separei aí e, cara, Atlético, você não toma juízo não, Atlético. Você não toma juízo não, né, Atlético? O Atlético não toma juízo. Pois é, rapaziada, isso daí foi o que o pessoal aí, da Band News, só tô vendo aqui se apareceu a parte da nota do Atlético. Mas não tá aparecendo aqui não. Bom, enfim. Vou falar um pouquinho sobre isso que eu tô achando aqui. Não adianta nem eu querer falar mais, né, cara? É tudo aquilo que eu venho batendo já praticamente desde do ano passado. Eu tô batendo nessa tecla dos meninos aí que não ajuda de jeito nenhum nós, atleticanos. Mais uma vez, a vergonha. Agora, depois dessa daí, vai começar a pocar muito mais coisa, tá? Com certeza o Corinthians vai falar. Com certeza eles vão buscar. Vai sair em tudo quanto é lugar. Corinthians, Curitiba. Quem mais? Botafogo. Não faz sentido, cara. Não faz sentido algum, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas que eu queira, só dá raiva. Mas enquanto... Não, eu acho que até que tá acontecendo sim, tá? O torcedor já tá começando a prestar atenção e deixando de ir no estádio. Por mais que a galera fale, não pode falar isso, eu vou continuar batendo nessa tecla. Torcedor, não vai no estádio, não gasta nada com o Galo enquanto eles não começarem a colocar, porque é você que tá pagando, cara. Tudo isso tá saindo do seu bolso. Olha quanto que é um ingresso. Quanto que você vai gastar para ir ver esse jogo do Atlético e Maringá, se você for lá assistir? Não fica menos de 500 conto, cara. Pra você ver uma coisa bizonha. Vou falar de novo, jogador que domina a bola com a canela, caneludo, perna de pau, quina de madeira. É isso, cara. É Rony perdendo gol o tempo inteiro. Cara, nada contra os caras. Mas é assim, o que vocês vendem pra gente, o que vocês estão vendendo pra gente é que são super heroes, super heróis, que os caras são os caras futebol. Eu já imagino logo, pô, a série Super Heroes, Superman, Marvel ali, Hulk, a porra. Quando você
vê o jogo em si ali, você para, você começa a ficar revoltado, cara. Especialmente se você assistiu uma Champions League antes. Aí você fala, não, eu vou quebrar isso daqui tudo, de ódio, de raiva, porque esses caras são horrorosos. Aí vão falar, não, inveja, porque você não é. Claro que eu tenho inveja disso. Você é ruim pra cacete. Tem toda a fama do mundo. Pode ser inveja o que for o nome, mas não tem condições, cara. Não dá. Não dá. Além de ser caloteiro, traz jogador ruim. Dá calote em gente ruim. É ruim duas vezes. Amadora, diretoria frouxa. Só tem moleque aí dentro. Moleque. Vocês, meninos, vocês são moleques. Tem que virar homem, cara. Honrar seus compromissos. Não adora sair na Forbes aí como bilionário? Bilionário caloteiro? Aí fica da hora, né, irmão? Aí é da hora. Vai saber o seu podre. Se você tá sendo assim nas câmeras e ainda emite nota falando que não é verdade. Porque tem seu aval. Pode ser qualquer pessoa que escreveu, mas tem o seu aval, é sua responsabilidade. Enquanto não começarem a sentir no bolso esse elefante branco de Arena MRV e ficar lá pra vocês socar isso na goela de suas, porque vocês estão tentando socar essa bomba aí na mão dos torcedores e falando, porque o Atlético em si, o torcedor continua na mesma merda, na mesma vergonha de sempre. Vocês são bilionários, o Atlético não, cara. Você, menino, tem dinheiro, o Atlético não tem. O Atlético continua devedor e caloteiro agora. Antes era só devedor, agora é caloteiro também. É pior, é vexaminoso isso, vocês. Vocês são a vergonha do Atlético. Tem uma entrevista sua, Menin, de um mês atrás na CNN, pro João Vitor, da Itatiaia. Cara, eles até tiraram do ar essa porcaria que você fez. De tão ridículo e mentirosa que era essa entrevista. E olha que de mentira eu entendo, hein? E olha que de mentira e de calote eu entendo, hein? Eu já fui dessa linha. Tá de sacanagem, meu irmão. Tá de sacanagem. E é isso aí, torcedor. Queria muito saber se você vai no jogo hoje. Vai pagar esses R$ 500 aí pra poder torcer pro seu galão da massa. O seu não, né? O galo do Menin. Porque o galo, o Atlético, não é mais nosso. Não é mais nosso. Ô, mano, eu tô tomando uma antipatia tão gigante desse time, mas tão gigantesca das patifaria que a gente tá vindo passar desse. Cara, que tá doendo o estômago, irmão. Chega a doer o estômago. Eu vou fazer essa campanha, torcedor. Não vá no estádio. Não vá no estádio. O Atlético não é mais nosso. O Atlético não é seu. O Atlético tem um dono e um dono caloteiro. É assim que tá sendo essa imagem. Porque eles não saem pra falar. Você, menino, você não sai pra falar. Você não coloca um muse. O seu diretor Vitor Bage, que contrata aí, que foi lá, contratou e deu cano também, né, Vitor? Que por sinal era ídolo do Galo. Mas na minha opinião, cara, tudo que você fez ali e tal, vai ficar. Mas, cara, nem a camisa sua eu consigo vestir mais. De tanta repulsa que eu tenho de você. E eu tenho certeza que não é só eu. Eu tenho certeza que eu não sou o único torcedor que tá sentindo isso do Vitor. Que era um ídolo e ó, cara, por você ser lambe baba-ovo, lambe bota de milionário, de Menin, você tá acabando com a sua história no Galo. Que é um time de 113 anos. Você, Vitor, era imortal. Hoje em dia já não é mais. Pela bunda molice que você é. Bunda mole. Bunda mole e calça apertada. Dá ódio, irmão. A palavra é essa. Dá raiva, ódio, tudo isso. Repulsa. Ver essa patifaria que o Brasil inteiro tá vendo, cara. Cara, o Corinthians, time mais caloteiro do Brasil, tá cobrando o Atlético e tá querendo dar entrevista. O time que deve 2 bilhões. E o Atlético não. Esse posto é meu, eu quero esse posto pra mim. E tá seguindo a cartilha certinha para poder fazer essa patifaria. Patifaria. Molecagem. Essa é a administração do Clube Atlético Mineiro. Só tem moleque, caloteiro e mentiroso. O que mais que vai sair daí nos próximos dias? E amanhã o time vai tomar arrepio do Maringá, porque o time é frouxo. Os jogadores são medianos e ruins. Ruins. Muito ruins.
Ah, aqui o Scarpa. Scarpa é uma bosta também. Tudo ruim. Eu tô com raiva, então tá tudo ruim, cara. É Hulk caindo o tempo inteiro e xingando, aí faz 2 gols. Não, não pode falar do cara, que o cara é o cara. Não, cara. Não pode estar caindo o tempo inteiro. Um homem daquele tamanho, qualquer totozinho, cai e começa a chorar. Me lembra o Neymar na Copa do Mundo. Me lembra, cara. Me lembra. Desculpa, o torcedor não gosta que fala do Hulk, o nosso ídolo. Eu também, cara. Eu não tenho que medir nada. Porque, eu não tenho muito seguidor. Eu não tenho voz. Eu não tenho nada. Eu sou um grão de areia que só fala merda, cara. Mas não pode. Isso não pode. Pela instituição, não pode. Pelo que vocês, menin, falaram, vocês falaram que agora era o não sei o que das Américas, é mentira. Tudo mentira. Você promoveu a sua empresa MRV Engenharia, você promoveu a CNN, você promove, o que mais que você tem? O Banco BMG, você promove todos os seus negócios, menos o Clube Atlético Mineiro. Menos ele. Ele faz sozinho, ele faz tudo por você, porque a imprensa tá toda lá, seu nome tá no topo o tempo inteiro, É como aquele livro, As 48 Leis do Poder, né, velho? Tem uma parte lá que fala, tem que aparecer a qualquer modo. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, porque isso gera venda, parceiro. Ser cancelado é o melhor negócio hoje em dia, porque gera engajamento, gera dinheiro. Tudo isso gera dinheiro. E eles sabem muito bem dessa parte. Quanto ao Galo, se acabar, irmão, para eles acabou. E quem vai sofrer? O torcedor. Mas é assim, né, mano? A gente gosta disso, né, cara? A gente gosta disso. O bilionário tá sempre certo. O rico tem sempre razão. O rico sempre vai ter a razão. O rico sempre vai mandar no mundo, cara. Sempre vai. Não tem disso de a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Isso é tudo balela. É balela. Porque se a gente mais vê, são os grandão maltratando, pisando nos menores. Isso em qualquer camada, em qualquer coisa que você colocar os olhos, começar a prestar atenção, vai ser assim. É na política, é na vida real, é no futebol, é em qualquer lugar. Os empresários, os grandão vão quebrar os pequenos. É isso daí, é assim, ó. Igual aqui eu falei, nos Estados Unidos, o patrão que contrata lá os funcionários lá em legal, os caras trampam lá, mano, 2, 3 semanas, depois o cara, ó, some, não atende telefone, você não acha o cara mais nunca. Essas 3 semanas sua, você não recebe, o seu aluguel, suas coisas estão vencendo e você vai ter que pagar com 1 semana que falta. E esse cara tá postando aí na internet. Só que a lei protege esse cara. Você não pode fazer nada com ele. Porque você é o criminoso. Aí me explica, quem tá certo nessa porra toda? Não tem. Não tem, irmão. Bom, pessoal, era isso daí. Eu sempre trago vídeo revoltante, eu sempre tô revoltado também, porque as patifaria que eles vendem para nós torcedor não é isso. Né, a palhaçada, tudo isso. E vamos acompanhar aí, irmão. Eu vou seguir, cara. Eu vou seguir firme e forte nessa fé, nessa invocação. Não vão no estádio. Não vão, porque a hora que eles verem que não tem uma alma penada vendo essa patifaria dele, eles vão mudar o Galo, cara. Eles só sentem quando dói no bolso. Meu nome tá sujo? Bloqueia lá uma conta dele pra ver. Bloqueia lá, se não paga tudo na hora, se não anda clean. Mas não tem, né, cara? Não tem essa pessoa para poder bater de frente com um bilionário. Tem? Será que tem essa pessoa no Brasil? Será que tem algum juiz? Alguém? Alguma coisa? Algum órgão? Será que existe? Eu não sei. Responde aí você, irmão. O que você acha que... Aonde vai parar o nosso Galo? Como é que vai ficar essa situação toda aí? Vai acabar? Vai mudar? Porque tirar eles do poder não tem como. Tirar esses caras do poder já era. Comprou é deles, irmão. Comprei esse carro é meu. E agora? Comprou essa barca é deles. E agora? Me responde aí, deixa nos comentários. Esse era o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês aí, pessoal, esse é o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês aí. E eu nem pedi, cara, que... Mas por favor, rapaziada, quem puder tá aí até agora, deixa um likezão aí, fortalece aí pra caramba. Se inscreva aí também, para poder ajudar nós aí. Tá fazendo mais vídeo. É só quem for a favor de um Galo correto.
A rapaziada que é aí do passapano, que devo, não nego, pago quando puder, mano, vocês também são caloteiros. Vocês também vivem dando calote, tomam muito mais do que dão. Tá? Desculpa falar, mas a vida é assim. A vida do calote, irmão, você pode até dar calote, mas você vai tomar o dobro. E vai tomar por tempo indeterminado. Você pode parar de dar calote, mas vai seguir tomando, porque você deu. E é assim, velho, a vida cobra. Cobra e cobra caro. Cobra e cobra caro. Claro, o Veninho tá no final da vida dele ali, já fez o que tinha pra... Mas cobra, cara. Um da sua geração paga por tudo isso que você fez. Então é melhor andar na linha, parceiro. Eu custei pra entender isso e tô tentando, hoje em dia, entrar na linha. Virei gente. Virar uma pessoa de boa. Porque patifaria, eu tô legal. E mentir pra mentiroso, irmão, não cola. Não cola. Tá? Cola não. Isso aí, rapaziada. Deixa o likezão, fortalece. Tamo junto. Valeu e fui.